Minha irmã, que eu não via há anos, me procurou e disse que o segredo dela mudaria a minha vida. E realmente, gente, mudou a minha vida. Eu tinha uma irmã que eu não via ela há anos, sabe? Ela simplesmente foi embora de casa e não quis saber mais da gente. E o pior, gente, é que eu fiquei extremamente decepcionada com ela, porque nós tínhamos uma ligação muito grande, sabe? Só que a gente era humilde, de família humilde, os nossos pais, né, eram conservadores, e a minha irmã sempre foi muito à frente, digamos assim. E aí os nossos pais não gostavam disso, até que a minha mãe adoeceu. E aí, quando a minha mãe adoeceu, eu meio que parei a minha vida pra poder cuidar dela, sabe? O meu pai, ele era o provedor da casa, porque ele era o único que trabalhava, e eu cuidava da minha mãe junto com a minha irmã. Só que a minha irmã, ela simplesmente reclamava o tempo todo, porque como o meu pai e a minha mãe não gostavam desse tipo de situação, dela ser mais pra frente, ela não tinha uma boa relação com a nossa família, só comigo, porque eu aceitava ela do jeito que ela era. Então, quando a minha mãe ficou doente, que a gente teve que cuidar dela, ela meio que viu isso um absurdo, sabe? Tipo assim, como assim? Eu nem me dou bem com ela, tenho que cuidar dela, sabe? E aquilo ali virou uma confusão até um belo dia que ela simplesmente cansou e foi embora. Ela completou 18 anos e foi embora, né? Eu estava com 19, eu era mais velha que ela, um ano só. Quando ela completou 18 anos, ela simplesmente sumiu no mundo, ninguém mais teve notícias dela, ela não mandava uma mensagem, não tinha um número, rede social, ninguém sabia nada. Simplesmente evaporou, deixou uma carta falando que ia embora e que não iria voltar mais. Até que um dia eu estava em casa, né? Minha mãe melhorou, deu tudo certo, eu me casei, fui morar do lado da casa da minha mãe pra ficar de olho, que os meus pais já eram idosos. Eu tava ali, era sábado, tava lavando a minha louça quando a campainha da minha casa tocou. E era a minha irmã. Do nada, ela apareceu na porta da minha casa. O pior, gente, foi a forma que ela me abordou, sabe? Porque assim que eu abri a porta, eu não via minha irmã há anos. Ela simplesmente, eu abri a porta e ela falou, meu segredo vai mudar a sua vida. Do nada, sabe, assim, ela chegou, eu fiquei, assim que eu abri a porta eu fiquei em choque, porque era ela, não tinha notícia dela há anos, e ela só falou isso. Eu falei, como assim? Ela perguntou pra mim se eu tava sozinha, eu falei que estava, e ela falou que nós precisávamos conversar. Eu achei aquilo muito estranho, ela não perguntou do nosso pai, não perguntou da nossa mãe, ela podia ter ligado, ela podia ter mandado uma mensagem. Eu fiquei paralisada ali, olhando pra cara dela, com um misto de caramba, quanto tempo eu não te vejo, com uma raiva de ela não ter consideração por mim, eu sempre ter aceitado ela da forma que ela era, não ia deixar de amar ela, independente de qualquer coisa. Fiquei extremamente chateada. Só que ela tava assim com uma cara meio fechada. Ela falou, a gente precisa conversar. Eu posso entrar? Eu falei, não, tudo bem. Deixei ela entrar, perguntei pra ela se ela não queria um café, coisa assim, tipo, ainda assim, completamente, sabe, em choque. Eu não sabia muito como reagir, tinha muito tempo que eu não via minha irmã. E aí ela falou, não, a gente só precisa conversar. Eu sentei com ela, ali na mesa, e ela falou pra mim que o segredo dela iria mudar minha vida. E eu perguntei pra ela o que ela tava querendo dizer com isso. E aí ela falou, você se casou, né? Eu falei, sim, me casei, né? Tô morando aqui do lado dos nossos pais pra poder cuidar deles. E ela falou, olha, eu não quero saber dos nossos pais, eu não vim aqui pra isso, eu vim aqui pela consideração que eu ainda tenho por você. E aí eu comecei a discutir com ela, falei que consideração, que ela me abandonou, nunca mais me mandou notícia. E ela falou, você vai entender quando eu te contar que eu vim aqui pela consideração que eu tenho por você. A minha irmã simplesmente falou pra mim que ela estava morando numa cidade depois da minha, que ela tinha voltado do exterior, que ela ficou um tempo morando lá e que ela tinha voltado e que ela estava trabalhando como... Sim, a minha irmã virou do job. São, né, o nome gourmetizado que a galera hoje em dia dá. Ela simplesmente virou do job. Ela falou pra mim que sempre fez isso, né? Que quando ela pegou 18 anos, ela foi embora pra poder trabalhar com isso. E que ela fazia isso desde os 16. Que ela já tinha clientela dela. E que quando ela foi embora é porque já tava tudo certo. E por isso ela não deu mais notícia, porque sabia que o pai e a mãe não iam aceitar. Que sabia que eu não ia aceitar. Sendo que eu nunca crucifiquei ela com absolutamente nada. E ali ela começou a me contar um pouco da vida dela, mas disse que não tinha ido ali por esse motivo. E aí eu falei, como que você sabe que eu me casei e tal? E aí ela falou que tinha recebido, né, um cliente, era um cliente novo, era um cliente por indicação, e que ela tava ali fazendo o atendimento dele, até que chegou uma mensagem no celular dele. E que, como brilhou, ela acabou chamando a atenção, ela olhou, e aí ela viu a minha foto, porque o papel de parede dele era eu e ele. Sim, a minha irmã estava na cama com o meu marido quando ela descobriu que, na verdade, ele era o meu marido. Ela falou que sabia que a maioria dos clientes dela era casado, mas que ela jamais iria ficar com o marido da própria irmã, né? Então, ela meio que inventou uma desculpa, cancelou tudo, botou ele pra fora
e veio pra poder me contar o que tava acontecendo. Ela disse que o encontro tinha sido na sexta e ela tava lá em casa no sábado e realmente na sexta-feira meu marido falou que ia ficar até mais tarde no trabalho porque surgiu um imprevisto, sei lá o que, do patrão dele que pediu pra ele poder fazer e ele acabou chegando em casa 11 horas da noite e na verdade ele estava num PG com a minha irmã. Obviamente que foi um choque pra mim, eu chorei muito, né, perguntei pra ela se ela era verdade, ela me mostrou as conversas com ele, né, realmente ele pagando, combinando o nome dele, tudo bonitinho. Ela só descobriu realmente porque eu mandei mensagem, a mensagem era minha, que ela viu, e acendeu, eu era a tela e ela acabou vendo. Meu marido chegou em casa, as coisas dele já estavam na porta, me separei e a minha irmã sumiu de novo e eu nunca mais tive notícia dela. Toda vez que eu ia trair meu marido, a varinha de Hagrid do homem não funcionava. Toda vez, mas não teve um que funcionou. Até eu descobrir o que estava acontecendo. Beleza que quando eu descobri, eu resolvi muito rápido e as coisas começaram a acontecer. Mas eu fiquei chocada. E assim, gente, meu marido, ele vivia trabalhando. E eu sempre avisei pra ele, desde que eu me casei com ele, marido meu, tem que dar conta do recado. Se você não der conta do recado, vai ter outro que vai dar. Não foi por falta de aviso. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar plantão em cima de plantão no trabalho dele, que não sei o que, ficava fora de madrugada, de noite, de tarde, trabalhando, não sei o que, sem necessidade. Eu também trabalhava, eu ajudava nas contas de casa, então não tinha um porquê esse homem se matar de trabalhar do jeito que ele tava fazendo. E aí eu comecei a desconfiar o quê? Esse homem tá me traindo. Entendeu? Ele tá me traindo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou começar a meter chifre nele também, que se ele me trai, a gente tá kit. Se ele não me trai, é bom que eu tô na frente. Só que antes, eu fui investigar, sabe? Fui investigar, fiquei seguindo ele e tal. Tava sempre trabalhando mesmo. Mas aí eu falei, ele tá fazendo de um jeito que eu não tô conseguindo descobrir. Então, né, pra poder garantir, eu vou trair também. E aí eu comecei a fazer o básico, né? Como eu sabia que ele, hoje eu vou ficar até não sei que horas no trabalho, amor. Eu falei, beleza. Eu comecei criei um perfil na rede social aí da vida e comecei a conversar com os gatinhos e aí chamava eles pra minha casa. Mas o que eu fazia? Deixava bem claro, ou eu sou uma mulher casada, em busca de varinha de Hagrid, meu marido não me dá atenção, tô querendo só frenfar, eu amo meu marido, mas a varinha de Hagrid dele eu quase não vejo, entendeu? Então eu deixava as coisas bem claras. E aí o homem que topava, porque você pensa, eu sou uma mulher bonita, o homem não vai ter que gastar com nada porque eu convidava pra minha casa, entendeu? A gente morava num bairro meio afastado, não conhecia quase ninguém, meu marido era antipático, eu também, então não tinha problema dos outros ficar fazendo fofoca. Se fizesse eu ia falar que era mentira, meu marido acreditava em mim porque ele achava que eu era uma santa, mesmo eu avisando a ele que se ele não desse conta do recado eu ia botar chifre. Vai entender esse homem, mas enfim. Aí o que começou a fazer? Beleza, veio o primeiro menino, conversando com ele topou todas as minhas condições, pegou um Uber e veio pra minha casa. Começamos a namorar, que não sei o que, aqueles beijos, não sei o que. Do nada, o menino falou, não vou conseguir, eu não tô conseguindo, e não sei o que. E eu ficava, gente, só que a pessoa ficava tão sem graça, que eu ficava sem graça também. E o pior não era nem a pessoa ficar sem graça, é que ela começava uma rapidez pra poder pegar a roupa, botava a roupa, não, cadê minha roupa, que não sei o que, eu quero ir embora, e saía. Aí a pessoa me bloqueava. Mesmo eu ficando, o que foi? O que tá acontecendo? Calma, vamos conversar, tá tudo bem, a gente pode tentar de novo. A pessoa só, não, e saía correndo. Saía. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Beleza, falei, não, isso aí, primeira vez, né? Tá tudo bem, vou tentar o próximo. Fui lá, marquei, não sei o que. Veio a mesma coisa. Começamos a namorar, rolando aquele negócio, o beijo tava tudo muito bom. Fomos pro quarto, tava na sala, fomos pro quarto. Quando chegou no quarto, pimba, o menino não funcionava. Ah, não, porque eu tenho que ir, minha mãe tá me ligando, tô atrasado, que não sei o que, não tá funcionando, não tô conseguindo ficar e não sei o que. Pegava a roupa e saia correndo de novo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Toda vez que eu ia trair meu marido, eu não conseguia. Porque a pessoa não funcionava e eu começava a querer ir embora. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu tentei com vários. E a pessoa sempre me bloqueava. Não dava nem tempo de eu perguntar o que tava acontecendo. E eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? E a pessoa não falava nada, só saía correndo. Foi assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo, eu falei, não, eu vou descobrir o que tá acontecendo. O que é que eu fiz? Entrei, chamei de novo, mesma coisa. Meu marido trabalhando, chamei, não sei o que, a menina era um gato e tal, veio pra minha casa, me elogiou e tal, começamos ali a beijar. Sabia que eu era casado, sabia que ele era a casa do meu marido também, que meu marido dormia naquela mesma cama. Mas tem homem, gente, que não tá ninguém até gosta de fazer isso com outro macho. Parece que eles gostam de ficar sentindo um cheirinho um do outro. Pois bem, meu casamento até melhorou depois que eu comecei a tentar trair, porque eu não tava nem conseguindo. Porque eu dava só uns beijos, o ato mesmo, não acontecia com a pessoa ir embora. O que eu fiz? Comecei ali aquela saliência, aquele beijo, entrei pra dentro do quarto, tranquei a porta do quarto. Caí, tranquei a porta do quarto e guardei a chave. Porque aí o quê? O menino, antes de sair, ia ter que falar o que tá acontecendo se e eu ainda tava com esperança que ia dar tudo certo. Começamos a beijar, não sei o que e tal. E aí o menino
Começou a falar que tinha que ir embora. Não, porque eu tenho que ir embora, que não sei o quê, minha coisa não tá funcionando, minha varinha de Hogwarts não quer subir, que não sei o quê. Eu falei, menina, mas tá funcionando até agora, o negócio tava marmusco, não sei o quê, do nada. Eu falando, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E aí o menino levantou pra ir embora. Botou na roupa correndo, falando que tinha que ir embora, que não sei o quê, e saindo correndo. Quando ele foi na porta pra tentar abrir, tava trancado. Eu já fiquei em pé calma, né, porque eu sabia que ele não tinha como sair. Ele falou, abre essa porta, pelo amor de Deus, desesperado. Eu falei, calma. Você só vai sair daqui quando você me falar o que que tá acontecendo, por que que você tá indo embora nesse desespero, o que que tem de errado, porque eu tava começando a achar que o problema era eu, que alguma coisa de errado comigo, né? Porque não é possível. Eu falei, ó, não é a primeira vez que isso acontece e você só sai daqui quando você me falar o que que tá acontecendo. Ele, não, você deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, eu não sabia, deixa eu ir embora. Eu falo, cara, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, se eu falar, você vai me deixar embora agora? Eu falei, vou te deixar embora agora, te dou a chave. Ele falou, não, então tá bom. Ele falou, ó, o problema é isso ali. Olhei pro lado, quando eu olhei, era a foto do meu marido, que tava na penteadeira fardado. Meu marido era seu. E aí tava lá a foto, todo tamanho, grande, fardado. A pessoa tava ali namorando comigo. Quando ia pros finalmente olhar pro lado, via a foto dele, via que ele era... E ficava com medo. E aí saía tudo correndo, não funcionava, o negócio não subia, ficava com medo e saía correndo. Eu falei, ah, então é medo dos Jurandir? Ele, sim, como é que você não fala que seu marido é polícia, tá aqui, que não sei o que, isso é um absurdo, o cara chega aqui na casa dele, com você, vai fazer uma besteira, o cara já tem, não sei o que, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Tá bom, abri a porta do homem, o homem foi embora. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a guardar as fotos do meu marido, entendeu? Guardava, aí chamei o próximo veio, funcionou, fomos, ele foi embora. Aí eu entendi, eles estavam com medo pela profissão do meu marido. Aí não funcionava e ia embora correndo. Resolvi o problema. Agora eu consigo estar traindo meu marido aí, beijo a Deus, graças a Deus, e ele nem desconfia, amém. Meu pai contou pra minha mãe que eu estava ficando com meu irmão. E no fim, quem teve uma grande surpresa foi eu. Porque, gente, a reviravolta dessa situação, nem plot twist consegue fazer isso. Eu sempre fui filha única, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, a gente tinha uma vizinha que ela era muito amiga da minha mãe. Muito mesmo, assim, que vivia na minha casa. Então eu meio que cresci com o filho dela. E aí essa vizinha era mãe solo e ela faleceu. E assim, gente, quando ela faleceu, no leito dela, ela pediu pra minha mãe cuidar do filho dela, porque ela tinha muito medo do que ia ser do filho dela, porque o filho dela não tinha pai, ela não tinha família. Então, assim, a minha mãe acabou aceitando, e aí quando ela faleceu, a minha mãe criou o filho dela. O filho dela já era mais velho, ele tinha 8 anos, né, na época. Então, assim, a minha mãe começou a criar um menino, ele veio morar com a gente. O meu pai super aceitou, até porque ele também conhecia, gostava muito dessa vizinha. E aí, desde que eu me entendo por gente, Matheus está na minha vida, Matheus faz parte da minha vida. Como um irmão mesmo. Ele foi criado pelos meus pais sem nenhum tipo de diferença, eu tratava ele como irmão. E aí ele foi crescendo, e como ele sabia que ele não era filho dos meus pais, ele começou a se revelar um pouco, sabe? Ele começou a ficar meio rebelde. Foi uma fase dele, assim, muito complicada. Meus pais não entenderam o que estava acontecendo. A gente se formou na escola, eu comecei a estudar para poder fazer faculdade. Com isso, eu já estava com os meus 22 anos, estava fazendo faculdade. E ele também, né? Não existia pressa para poder sair de casa, os nossos pais queriam que a gente estudasse, não existia pressa, então a gente estava sempre ali. Só que aí, teve uma vez que os nossos pais quiseram viajar. Pra poder sei lá, terceira, 50ª lua de mel, não sei o que, a gente já era velho, né? Então a gente ficou em casa e os meus pais viajaram. E aí eu vou contar pra vocês como que esse caso aconteceu. Eu tava em casa, estudando pra umas provas, e ele tinha ido pra um barzinho com uns amigos. E aí ele voltou tribêbado. Só que ele já voltou falando um monte de coisa. Eu sentada no sofá, estudando, ele entrou pela porta falando assim, pra quem quisesse escutar, que ele sempre quis ficar comigo, que ele me achava muito linda, que desde que ele era novo ele era apaixonado por mim, e não sei o que, mas que agora a gente não podia ter nada porque a gente era irmão. Só que ele tava muito bêbado, eu achei aquilo estranho, mas eu fiquei, bom, ele tá bêbado, né, tudo bem, vou relevar e tal, não sei o que. Cuidei dele, botei ele na cama dele, só que naquela noite ele me puxou e me beijou. E ali, gente, acendeu um fogo dentro de mim que eu nunca senti por nenhum rapaz, eu nunca fui de dar muita confiança, eu sempre quis estudar muito, então assim, eu senti algo muito diferente que eu nunca tinha sentido por ninguém, sabe? Eu fiquei completamente apaixonada, só que eu não sabia se ele lembrava no dia seguinte, se ele não lembrava, porque no dia seguinte ele não falou nada, então eu falei, vou fingir que nada aconteceu, só que eu simplesmente não consegui esquecer ele, eu não consegui esquecer aquele momento que a gente viveu, então tipo assim, sabe, foi um beijo, foi um grande beijo, né, e eu acabei cedendo e beijando ele de volta.
E ele não falou mais nada, aquilo me entristeceu de uma forma, assim, absurda. Eu fingi que nada tava acontecendo. Até que chegou o dia que eu fui viajar. Fui viajar, não, fui pra um barzinho. E, tipo assim, nossos pais ficaram 2 meses fora, tá? Eles tinham uma casa de campo, então eles foram pra essa casa de campo e ficaram lá mais ou menos uns 2 meses. E a gente em casa, eles ligavam todo dia de noite, tudo bem, não sei o que e tal, tudo certo e tal. E aí, eu fui pro barzinho com as minhas amigas, só que eu não bebo, né? Então, quando eu voltei, eu resolvi fazer a mesma coisa que ele, só que sóbria. Fingi que estava bêbado e falando, ai, porque aquele dia você me beijou. Eu não tinha coragem de contar pra ele, não sabia se ele lembrava. E aí eu contei pra ele que ele tinha me beijado, que não sei o que e tal. E aí, minha surpresa, ele lembrava. Ele falou, lembro, mas eu não sabia como falar com você. Só que ele tava achando que eu tava bêbada. E aí, a gente começou a se beijar, né? E naquela noite, a gente furanfou pela primeira vez. Foi, inclusive, a minha primeira vez, né? Lógico que antes disso eu falei pra ele que eu não estava bêbada, que eu estava sóbria e tudo mais, que eu não tinha bebido. E ele falou que sabia porque ele me conhecia e sabia que eu não estava bêbada. E aí a gente começou a ficar, ele tirou, né, a minha vida. A gente ficou pela primeira vez. E nas primeiras vezes a gente prometeu, ai, não, isso nunca mais vai acontecer. E acontecia de novo. Ah, não, porque isso aqui nunca mais vai acontecer. Aí acontecia de novo. Sabe, a gente sempre acabava cedendo. E aí os nossos pais voltaram. E a gente fingiu que nada estava acontecendo. Mas basicamente a gente já tinha se aceitado. A gente não sabia como os nossos pais iam ver isso, mas a gente não era irmão de sangue. E todos os dias de noite ele ia pro meu quarto. Até que um belo dia, o meu pai levantou para poder beber água, sendo que ele sempre levava água pro quarto. Nesse dia acabou que ele não tinha levado. E quando ele acordou, estava o meu irmão indo pro meu quarto. Ele seguiu o meu irmão e aí ele ouviu o barulho, a gente furanfando. Gente, o meu pai meteu o pé na porta. Sério, ele entrou com tudo dentro do quarto e começou a fazer um escândalo. E a gente desesperado, não, a gente pode explicar que não sei o que. E ele fazendo um escândalo, vou buscar tua mãe. Saiu do quarto e foi atrás da minha mãe. Gente, quando a minha mãe voltou, o que eu achei que não podia piorar, piorou muito, porque pra mim foi a maior traição da minha vida. Quando meu pai foi lá e buscou a minha mãe veio muito assustada, porque meu pai só ficou, vem, eu escutava os gritos dele, sabe? Vem, você precisa ver o que tá acontecendo debaixo do nosso teto, vem, que não sei o que. E ela, calma, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Quando ela chegou lá no quarto, que ele falou, a gente assim, sem roupa, né? A gente ficou sem reação quando ele foi buscar a nossa mãe, então, tipo, a gente não sabia o que fazer. E ele falou, olha, o que tá acontecendo? O seu filho e a sua filha estão ficando debaixo do mesmo teto. Eu falei pra você que isso não ia dar certo, eu falei pra você que deixar os dois sozinho, que eles não eram irmão de sangue, que não sei o que. E aí ele começou a falar que ele não ia aceitar, que ele não ia aceitar. Só que a minha mãe, ela simplesmente surtou. Ela surtou. E ela começou a ir pra cima dele, né, do Matheus, vou botar o nome dele de Matheus, e começou a falar, eu achei que você me amava, eu achei que você tinha consideração por mim, por tudo que eu fiz por você. Só que até então eu achei que ela tava falando em relação a ela ter criado ele, que não sei o que e tal, a gente era família e tal, não sei o que. Só que eu não tava entendendo por que o drama, porque a gente foi criado como amigo, depois que a gente foi criado como irmão, e a gente não era irmão de sangue. Então se a gente se gostasse e quisesse ficar junto, tecnicamente não tinha que ser um problema, né? Era só uma coisa assim, que ia ter que se acostumar e ter uma mente aberta. Então eu comecei, mãe, calma, a gente não é irmão de verdade, você sabe, tudo mais. Só que em momento nenhum ela nem olhava pra mim. E aí ela começou a falar demais, porque, gente, a minha mãe naquela noite ela perdeu as estribeiras. Ali, meu amor, ela perdeu as estribeiras e ela começou a falar, como que você me seduz e seduz a minha filha? Caiu meu amor. Eu já comecei a prestar atenção. E meu pai, assim, ficou, meu pai que tava gritando, berrando, falando, é isso aí, não sei o que. Ele calou a boca. Ficou mudo. Até eu fiquei muda, né? Porque, convenhamos, como assim? E aí ela começou a falar, eu tava apaixonada por você. Você sabe que tava difícil esconder esse caso. Você sabe por que que eu viajei pra poder ficar com o meu marido. Você sabe que era pra tentar recuperar meu casamento. Que não sei o quê, porque o que a gente tá fazendo não é certo. Você é muito novo. E ela berrando ele, pra você me trair desse jeito, pegar minha própria filha e tal. E aí ele começou a falar, não, foi você que começou a vir pra cima de mim. Eu sempre fui apaixonado por ela e você sempre soube. Você fez isso porque você tava com ciúme. E aí acabou me seduzindo. Eu sei que um tava acusando lá o outro de seduzir o outro. E aí quando a gente foi ver, meu pai era corno, minha mãe tava pegando meu irmão, que não era filho dela, mas que também não era meu irmão, e que ela podia pegar e eu não podia pegar. E virou aquela confusão, e meu pai desmaia daqui e fica chocado, né? Porque foi uma traição, tanto do meu irmão, que ele considerava como filho, como da minha mãe. E a minha mãe, quando viu que tinha falado demais, ele, olha o que você acabou de fazer, você acabou de contar tudo, acabou que eu não sei o que. Eu sei que ele simplesmente saiu,
pegou as coisas dele e foi embora. Parece que ele já não aguentava mais aquela situação. Foi uma brigaiada em casa, né? Meu pai resolveu perdoar, falou que nunca mais queria falar sobre isso, que era para não tocar nesse assunto, mas que ele ia perdoar. Só que eu sei que no fim ele perdoou a minha mãe. Minha mãe continuou com meu pai, só que ela começou a jogar a culpa em mim, sabe? Dessa situação, como se ela já não me amasse mais. E aí, um belo dia, ele me mandou uma mensagem falando: vem morar comigo, eu amo você, eu quero ficar com você, não sei o quê. E eu fui. Atualmente, nós estamos num relacionamento, nós moramos juntos há 5 anos, não me formei, ele também se formou, a gente tá bem feliz. E, infelizmente, a gente tem ali, eu tenho ali um contato com meu pai, mas meu pai não quer contato com ele, a minha mãe não quer contato comigo. E foi isso, acabou a família, desordem, a gente tá junto e acabou. Fui pra um date com um cara e ele tinha uma esposa. Mas o pior não era isso não, queridos. Não era isso. Estava eu vivendo a minha vida quando uma amiga minha me mandou mensagem falando: amiga, tem um boy aqui que eu conheço, nem pra ela me avisar, que ele tá muito interessado com você, porque eu tinha saído na noite anterior com ela, a gente tinha postado umas coisinhas, ele viu, né, e disse que tava muito interessado por mim e pediu meu número pra essa minha amiga. Até aí, gente, tudo bem? O que você entende disso? O cara é solteiro, viu a minha fotinha, gostou de mim, tá pedindo o meu contato. Achei show, pedi uma fotinha dele, ela me mandou, achei ele gatíssimo, autorizei passar meu número e esse foi meu erro. Quando ele me chamou pra conversar, gente, ele foi bem direto, falou que tinha gostado muito de mim, perguntou se eu era solteira, eu falei que era, perguntei se ele era, ele não me respondeu mais. Tipo assim, ele me enrolou, ele não disse nem que sim, nem que não, ele me enrolou. Só que na hora eu tava tão avoada, eu tava trabalhando, que eu nem prestei atenção nisso. Porque eu tava trabalhando, querendo responder macho com fogo no toba. Então eu não prestei atenção nisso. E aí ele falando, perguntando onde eu morava, quantos anos eu tinha, fez ele todo um interrogatório, se eu gostava de coisas diferentes, se a gente não podia sair, que não sei o quê. E eu topando tudo, vamos, e não sei o quê. E aí o cara, sabe quando você fala assim com a pessoa, vão marcar? Que quer dizer assim, pô, mas pra... Não, ele falou, tá bom, sábado você pode? E eu fiquei, gente, que tudo pra frente, né, assim, proativo na situação. Eu falei, sábado eu posso. Tranquilo, aí o Jurandir da Silva Sauro Júnior marcou um horário comigo num restaurante chiquérrimo que tinha na minha cidade, sendo que ele morava em outra cidade, mas ele falou, eu vou pra sua cidade, vou passar pra te buscar, a gente vai pro restaurante. E eu achei aquilo ali, gente, o máximo. Porque a gente gosta de um homem, que é homem, né? Tranquilo, cheguei, fiquei ansiosa a semana toda, batendo vários papos com ele, até altas horas da madrugada. Assim, já estávamos ali íntimo. Chegou no sábado, deu o horário, eu me arrumei linda e bela, e ele passou pra poder me buscar pra gente ir pro restaurante. Gente, do restaurante pra lá, foi só ladeira abaixo, porque eu nunca passei por uma situação dessa. E você sabe qual é o pior dessa situação toda? É que eu aceitei. Quando eu cheguei no carro, gente, o homem era um querido, sabe? Veio, me cumprimentou, me deu 2 beijinhos, o cara tava cheiroso, o cara tava tudo arrumado, ele realmente era muito bonito. Eu tava achando que eu tinha encontrado o príncipe encantado. E aí a gente foi pra esse restaurante, que era um restaurante bem carinho, diga-se de passagem. Quando eu cheguei lá, ele já tinha reservado mesa, já tinha reservado local. A gente sentou, veio o garçom, a gente pediu a entrada, não sei o que, pedimos um vinho. Estamos ali conversando, jogando conversa fora, até que eu comecei a ficar agoniada. Sabe quando você sente que tem alguém te encarando, que tem alguém te observando, que tem alguém ali, não sei, você sente alguma coisa queimando em você, sabe? E aí eu olhei pro lado e vi que tinha uma moça sentada numa mesa, olhando fixamente pra nossa mesa. Mas fixamente. Quando eu olhei pra ela, ela nem disfarçou, ela só riu. Ela olhou pra mim e riu. E aí eu ri de volta, porque, né, eu sou mulher, tem uma outra mulher rindo pra mim e tá tudo certo. Eu ri de volta e continuei ali conversando com ele, e aí o telefone dele começou a vibrar, chegando várias mensagens. Ele pegava o telefone, se olhava, bloqueava, aí depois ele pegava o telefone, respondia não sei o que, e eu falando, olha, se você quiser, tudo bem, pode responder, não sei o que. Ele, não, isso aqui já eu resolvo. E a gente conversando, e eu sentindo aquela sensação de que tem alguém encarando, tem alguém encarando. E aí eu fui, comentei com ele, eu olhei pra moça, ela tava olhando de novo, eu olhei pra ele e falei, caramba, essa moça ali tá encarando fixamente a nossa mesa. Você conhece ela? Só que quando eu perguntei isso, ele virou pra mim e falou assim, ah, é? Aí ele olhou pra ela assim e falou, o que você achou dela? Você gostou? Na hora eu olhei pra cara dele assim, como assim gostei? Em que sentido de gostar? Fiquei olhando pra ele assim, eu falei, não conheço não. Ele, não, mas a aparência dela, você gostou? Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, é uma moça muito bonita. Mas, né, eu gosto de varinha de Hogwarts que tava interessada ao que tava ali na minha mesa. Aí ele falou, olha, eu vou ser bem sincero com você, gente, quando ele falou isso, eu já falei, minha pressão caindo. Aí ele me vira e fala, aquela ali é minha esposa. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei pálida, branca, sem saber o que fazer, olhando pra cara dele assim, sem acreditar no que ele tava falando. Eu, como assim? Como assim você disse pra mim que era solteiro? Ele falou, não disse não.
E realmente, ele não disse não, ele me enrolou. E eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, mas como assim? Por isso que ela tá encarando, meu Deus, eu vou ficar careca e tal. Ele, não, calma, tá tudo certo, a gente veio aqui te fazer uma proposta. Só que eu sou a porta de entrada. Ele era a porta de entrada do quê? E aí eu falei, do quê, querido? Ele virou e falou assim, olha, a minha esposa, ela é bi. Ela também gosta de mulher. E aí, ela tem muita necessidade de ficar com mulheres. Então, nós fazemos isso juntos. Geralmente a gente escolhe a pessoa juntos. E eu chamo a pessoa pra sair, se não for uma mulher que gosta de mulher, como você que gosta de homem. E a gente faz a proposta. E a minha proposta é que você fique comigo e com ela junto, né? A gente gosta de uma coisinha diferente, uma aventura. Você disse que gostava de coisas diferentes também. Então, eu quero saber se posso convidá-la à mesa pra você conversar com ela, experimentar uma coisa nova. Gente, na hora eu fiquei uns 5 minutos olhando pra cara dele assim, completamente chocado, sem saber o que falar. E ele falou, olha, se você quiser, a gente pode continuar comendo, conversando, e você decide. E aí eu optei por essa opção. A gente ficou conversando, não sei o quê, a mulher lá me olhando, eu tomando umas biritinhas, até que eu falei pra ele, pode chamar ela. Ela veio, nós conversamos, ficamos ali batendo um papo, não sei o quê. Eu meio confusa com tudo que tava acontecendo, tipo, o cara era casado, eu gostava só de homem, mas a mulher dele também tava ali, querendo ficar comigo, querendo ficar com ele, ficar com todo mundo junto. No fim, eu acabei topando, sem nenhum tipo de amor aos meus órgãos ou medo, nós fomos pra casa deles. Ali nós furafamos a noite toda, foi ótimo. E agora eu meio que virei a marmita deles. Quando eles querem, eles me ligam, eu vou pra lá, furafo com eles. E é isso, gente. Uma das maiores aventuras da minha vida. Eles me dão presente, me mimam, cuidam de mim. Acho divertidíssimo e tô nessa aí. Descobri tudo que a minha esposa estava armando pelo histórico do chat GPT dela. Sim, veio aí a confissão pelo chat GPT. Desde que começou esse negócio de chat GPT, a minha esposa, ela virou a doida do chat GPT. Mas eu nunca pensei que isso fosse me beneficiar tanto. E quando eu digo me beneficiar, é mais salvar a minha vida mesmo. Nesse relato, nós somos um macho. Eu conheci a minha esposa porque eu era amigo da família dela. E ela, gente, parecia uma boneca. Pensa numa pessoa delicada, bonita, gente boa, inteligente, entendeu? Estava se formando, estava terminando a faculdade dela de dentista, era uma pessoa extremamente educada. Eu comecei a conhecer ela e comecei a gostar dela, né? Levei ela para apresentar para minha família antes de sequer pedir ela em namoro. Minha família toda adorou ela também. E ali eu decidi que eu tinha encontrado o amor da minha vida, né? Pedi ela em namoro, ela aceitou. 8 meses depois, a gente se casou e nós fomos morar juntos. Ela estava terminando a faculdade dela e eu tinha decidido que eu ia montar um consultório para ela, porque eu tinha muito dinheiro, né? A gente morava numa cobertura, num bairro de luxo, na cidade onde a gente morava. E eu falei, amor, pode se formar tranquila que eu vou aqui preparando o seu consultório. Quando tava chegando próximo, eu comecei ali a preparar o consultório dela. Tudo bonitinho, tudo certinho. Obviamente que ficou, assim, muito feliz. Eu já tinha vindo de outro casamento, então eu tinha, assim, umas experiências. Eu tinha um filho. O filho passava ali os fins de semana com a gente. Ele tava ali nos seus 7 anos. Quando ela tava quase se formando, ela descobriu que estava grávida. Ela já estava com 2 meses e pra mim foi uma felicidade enorme. Levei ela no médico, a gente fez a ultrassom, tudo certo ali. Ouvimos o coração do bebê, aquela felicidade toda. Daqui um belo dia, minha esposa, que sempre levava o notebook dela pra faculdade, foi pra faculdade e por algum motivo esqueceu o notebook em casa. Eu achei aquilo muito estranho, mas não falei nada. Só que aí eu tava precisando resolver uns negócios da minha empresa. O notebook dela tava lá, eu sabia a senha, porque ela usava uma senha padrão pra tudo. E o meu tava no escritório. Falei, pô, vou usar dela aqui rapidinho, coisa boba. Peguei o notebook dela pra poder usar. Quando eu peguei, estava aberto no chat GPT. E ali eu comecei a ver as perguntas que ela fazia, porque ela tinha um aplicativo no computador. Eu quase caí pra trás. Ali eu já descobri tudo. Vi que assim que o notebook ligou, tava ali na pasta do chat GPT e eu fiquei curioso. Falei, o que será que a minha esposinha pesquisa? E ali, gente, eu fui dar uma olhada. Uma das primeiras perguntas era assim, chat, como uma se comporta? Como se comporta? Como que vive? O que come? Os que bebe? Como fazer? E eu fiquei, que curiosidade rústica, porque ela é dentista. O que tem a ver o toba, né? Aí tá falando, chat, como fazer uma pessoa ir de arrasta sem fazer parecer que tinha ido de arrasta? E ali o chat se recusou a responder. Ele falou, acho melhor não responder coisas assim do tipo. E ela meio que começou a reformular as perguntas. Como, chat, qual veneno é letal? Me dê três tipos de venenos letais.
Aí o chat, ela, não, esse veneno é muito perigoso, toma cuidado, não sei o que, não sei o que lá. Ela, gente, ela conversava com o chat como se o chat realmente fosse um amigo dela. Aí ela falando, chat, como disfarçar que estou com 2 homens ao mesmo tempo? Outra pergunta que tinha, chat, sou réu primária. Se eu cometer um crime de homicídio, quanto tempo eu vou presa? Tem fiança? Tem como me tirar? Tem como... Quem tem faculdade tem série especial? Tipo assim, gente, perguntas assim. Ela tava planejando fazer alguém de arrasta. Na hora, eu fiquei encucado com aquilo, porque minha esposa era pura delicadeza. Eu nunca pensei que eu ia ver um negócio daquele, umas perguntas daquela. Eu achei muito estranho. E ela, né, tava planejando fazer alguém ir de arrasta. Eu comecei a ler mais e as perguntas dela foi ficando cada vez mais estranhas. É que ela perguntou pro chat como parecer muito triste no velório do marido dela. Tipo assim, gente... Sabe, perguntas do tipo, pai, chat, meu marido faleceu e eu não estou triste. Como posso explicar isso? E aí o chat explicou que cada pessoa reage de uma forma, coisas assim do tipo, sabe? Quando eu vi essas perguntas do marido, aí eu entendi que a pessoa que ela tava planejando fazer de arrasta era eu. Aí eu falei, como assim? Li tudo, o histórico, e aí fui pro WhatsApp dela, que também estava aberto no notebook dela. E ali eu vi, a minha esposa tinha uma amante, a minha esposa estava grávida do amante dela, não era meu filho, era do amante dela. Eu fui olhar a conversa toda deles, inclusive ela não tinha ido pra faculdade, ela tinha ido encontrar ele, por isso que ela não levou o notebook, porque ela não tava indo estudar. E ali, meus amigos, eles estavam planejando o quê? Ela ia ter esse filho comigo, né? E aí, ela era a minha esposa, se eu fosse de arrasta, ela seria minha viúva, e aí ela teria direito a 50% de tudo que era meu, mas o restante ainda iria pro filho dela, dividindo junto com o filho que eu já tinha. O plano dela era fazer o tufão aqui e de arrasta. Obviamente que eu mandei uma mensagem falando pra ela que eu já sabia de tudo, né? Que ela não precisava ir lá nem pra poder buscar as coisas dela, que eu ia mandar tudo pra casa dela, pra casa da família dela. Fui pra Delix, levei o notebook, levei tudo e abri um BO. E agora tô esperando virar um inquérito pra poder processar, né? Porque, bom, ela tava basicamente querendo me fazer de arrasta. A minha cunhada nunca gostou do meu pai e agora ela tá brigando com a gente por conta da herança dele. O meu pai, ele era um ser incrível. Não é porque ele faleceu, não. Onde meu pai tava, ninguém chorava, ninguém ficava sério. Ele era muito brincalhão. E a mulher do meu irmão, ela não gostava dele justamente por conta disso. Eu lembro que, porque assim, quando eles casaram, eles foram morar na casa dos meus pais, que na época também ainda era a minha casa e a casa da minha irmã, que a gente era solteira ainda na época. E aí, antes deles mudar pra lá, o meu irmão chegou no meu pai e falou assim, pai... a fulana vindo morar aqui, evita tanto essas brincadeiras do senhor, essas gracinhas, porque ela é assim mais na dela, ela não gosta muito. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tava vestido uma camisa que ele gostava, laranja, gola polo, sabe, com a gola preta. Meu pai virou pra ele e riu e falou assim, aqui em casa não tem isso não, aqui em casa ela vai aprender a gostar de brincar. Eu e a minha mãe, a gente ainda repreendeu meu pai. Falou assim, não, né, dá uma segurada e tal, pelo menos no começo, não força tanta situação. Só que meu pai não tinha isso, gente. Meu pai não tinha cara estranha pra ele. E aí eles casaram, mudaram pra nossa casa, e ela sempre assim, carrasca, sabe, carrancuda, de cara amarrada, principalmente pro meu pai. O meu pai tinha uma brincadeira que era com qualquer pessoa. Que quando a gente tava assim no fogão, na pia, que tava de costa, ele chegava bem devagar e dava meio que um bote assim na panturrilha e fazia tipo, sabe, pra pessoa assustar? E aí um dia ele pegou e fez isso com ela. Ele nunca tinha feito. Essa mulher deu um chilique tão grande, essa mulher gritou tanto que todo mundo na casa correu pra ver. Do tanto que essa mulher gritou e chorou e fez escândalo. O meu pai ficou tão sem graça. E assim, a gente só não falou nada pra ela, porque no dia ela não falou nada com meu pai. A única coisa que ela fez foi gritar, sabe? Foi fazer um tremendo escândalo. Porque depois, quando ela, tipo, pegava pesado com o meu pai, é claro que eu rebatia, minha mãe rebatia, minha irmã rebatia. Só o meu irmão que, tipo, ficava meio que em cima no muro. E ao decorrer dos anos, foi sempre desse jeito, sabe? Depois dessa brincadeira... Eu acho que ela meio que pegou isso de desculpa, aí que ela não falava muito com o meu pai mesmo. E ela ainda falava assim pra minha mãe, ai,
eu não sei como é que a senhora dá conta. O seu Zé é menino demais. O seu Zé não leva nada a sério, sabe? Parece que ela queria ainda colocar a minha mãe contra o meu pai. E a minha mãe só ficava, tipo, disfarçando dela. E aí nasceu o primeiro filho deles. E o meu pai ficou super feliz. Primeiro neto, primeiro sobrinho, primeira criança da casa. No dia que ela chegou do hospital, meu pai foi todo feliz, né? Conheceu o neto e pegou o neném no colo. E nisso que ele pegou meu sobrinho no colo, ela pegou e falou assim, ai, que cheiro ruim, seu Zé, vai fazer mal pro menino, como se meu pai tivesse fedendo. Aí eu peguei e falei assim pra ela, você não gosta das brincadeiras do meu pai, mas você provoca, né? Ela deu uma risada pra dizer que tava brincando, mas tipo, era por pura implicância, gente, ela fazia isso sempre. O meu pai, a vida inteira, ele trabalhou muito. O meu pai trabalhava de carteira assinada numa cerâmica. Tinha muitos anos que ele trabalhava lá. E, além disso, ele ainda trabalhava fazendo, assim, reparo na casa das pessoas. Se precisasse trocar um cano, um fio, alguma coisa estragada. Tudo isso ele fazia na casa das pessoas. Meu pai trabalhava muito. Porque o sonho da vida do meu pai era comprar umas terrinhas para quando ele aposentasse, ele e a minha mãe mudassem para lá para poder descansar. Ele sempre falava isso, que ele trabalhava muito para poder conseguir uma terrinha para ele e a minha mãe conseguir descansar. Com muito serviço, gente, com muita luta, meu pai comprou as tão sonhadas terrinhas dele. E aí meu pai tinha conseguido encanar água, né, para onde ele queria fazer a casa. Meu pai já tinha conseguido colocar energia elétrica. Meu pai tinha conseguido levantar as paredes do barracão. Mas ele não conseguiu concluir porque veio Alzheimer. A gente descobriu que meu pai estava com Alzheimer. E foi tudo tão rápido que 4 anos que a gente descobriu a doença, o meu pai já não conhecia ninguém. O meu pai já não conseguia tomar banho sozinho. Até comida a gente estava tendo que colocar na boca do meu pai, sabe? É uma doença terrível. E a minha cunhada não tinha um pingo de paciência, porque, né, a pessoa que tem o Alzheimer em estado avançado, ele se torna uma criança, você tem que ter paciência, mas ela não tinha, ela brigava com o meu pai, sabe? Inclusive, quando o meu pai estava doente, aí o meu irmão já não aceitava mais, aí o meu irmão já chamava a atenção dela, né? Opa, meu pai tá doente, você tá maluca? No final de 2023, o meu pai faleceu. Quando foi no início do ano passado, a mulher estava infernizando, querendo que vendesse as terras do meu pai para poder dar a parte do meu irmão. E assim, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente não queria vender lá, né? Porque assim, aquilo era o sonho do meu pai. Então, o que a gente queria fazer? Os nossos planos é que juntasse todo mundo, terminasse de arrumar lá e lá se tornasse propriedade da família toda, né? Final de semana, quem quiser ir vai, quem quiser levar os amigos vai. Só que ela colocou na cabeça do meu irmão que se ele não exigisse a parte dele, eu, a minha irmã e a minha mãe ia passar a perna nele. A gente ia acabar pegando o que era direito dele, que com o tempo aquilo ia perder o valor e ele ia perder dinheiro. Gente, foi virando um inferno. Nisso, no meio dessa tribulação, que a gente não teve tempo nem de sofrer o luto do meu pai, a gente sentou e conversou. Aí eu, minha mãe e minha irmã, a gente tentou ver um jeito de comprar a parte do meu irmão, né? Sei lá, se a gente conseguisse que ele parcelasse em 1 ano pra gente ir pagando os poucos, as 3, talvez a gente conseguisse, até porque a maior parte é da minha mãe, né? Mas a mulher dele não aceitou. A mulher dele falou assim que queria o dinheiro reunido. Ou a gente pagava de uma vez, ou então era pra vender pra outra pessoa pra dar o que era de direito dele. E aí, o meu irmão, de tanto ela fazer a cabeça dele, entrou na justiça, né? Isso que ainda no início do ano passado. E acabou de sair a sentença agora. Uma sentença que a gente já esperava. O juiz ordenou que a gente coloque as terras lá à venda para poder dar a parte do meu irmão. E dá tanta raiva, sabe? Dá tanta raiva saber que aquela mulher nunca gostou do meu pai, que aquela mulher várias vezes maltratou o meu pai, inclusive quando ele estava doente, e agora, por culpa dela,
né? E pra ela, ainda por cima, a gente vai ter que vender as terrinhas que meu pai conseguiu com tanta luta. Olha, é muito revoltante. Meu ex-namorado armou pro meu atual terminar comigo e eu fui obrigada a armar de volta pra provar pro meu namorado que aquilo era tudo armação. É um pouco confuso, mas vocês vão entender. Eu namorei por muito tempo com esse meu ex e eu sofri muito na mão dele. Sabe o que é penar? Não pelo jeito de me tratar, por incrível que pareça, ele sempre me tratou muito bem. O problema era a ser vergonhice. Muito mulherengo até mandar parar. E várias vezes eu descobri a traição e eu perdoei. Porque no meu coração de apaixonada sempre tinha aquela esperança de que não, ele vai mudar, foi a última vez. E além das traições, tinha também humilhação. Porque teve uma vez que uma enrolada dele, ela confundiu as coisas. Ela inverteu os papéis aí. Ela achou que eu fosse a amante e que ela fosse a namorada. E ela que vinha me humilhar por eu estar com o meu namorado. Entendeu? Então, assim, depois de muito perdoar, de nunca ele mudar, o meu sentimento esfriou. Chegou um ponto que eu notei que eu tava com ele mais por costume do que por sentimento. E aí eu falei, não, eu não mereço isso, né? Vou colocar um ponto final nessa situação. Vou me libertar e dar uma oportunidade de conhecer uma pessoa de verdade. E nisso eu terminei com ele. E quando eu terminei, ele não aceitou. Porque é aquilo, né? Depois que perde que a pessoa vai valorizar. Ele não aceitou, ficou no meu pé, vamos voltar, me perdoa, eu vou mudar. Mas eu já não caía nessa mais, né? Foi muitas promessas assim, eu vou mudar. E ele começou a ir atrás de mim no meu trabalho, sabe? Todo dia ia atrás de mim no meu trabalho. Todo dia ia atrás de mim no meu trabalho. Até que um dia, a minha supervisora chegou em mim e falou assim, ó, se não der um jeito nessa situação, a gente vai ser obrigada a te dispensar, porque tá atrapalhando a empresa. Então, eu cheguei nele e falei assim, ó, se você não sair do meu pé, eu vou ter que ir na delegacia e pedir, né, uma medida protetiva aí, porque você tá atrapalhando a minha vida. Não acreditou, continuou indo no meu serviço, então eu fiz o que eu tinha prometido. Fui na delegacia e entrei ali com um pedido de medida protetiva. Do término até o início do meu namoro, não demorou muito, sabe? Eu confesso que eu não demorei muito a começar a namorar. É porque, como eu falei, quando eu terminei com ele, já não tinha sentimento mais. Então, assim, foi muito rápido pra eu conhecer o meu namorado, me apaixonar. E tava solteira mesmo, comecei a namorar. E depois que eu comecei a namorar com ele, o meu ex, novamente, virou um inferno. Só que dessa vez, meio que de longe, porque por causa do, né, lá da medida protetiva que eu pedi. Mandava mensagem, fazia fake, ficava tentando enfocar o meu namorado. E, gente, o meu namorado, ele é um poço de paciência. Pra tirar ele, assim, do sério, tem que ser muita coisa. Mas um dia ele chegou aqui virado no giraia. Tava bravo de uma maneira que eu nunca tinha visto. Muito bravo comigo. Falando assim que nunca imaginou que eu fosse trair ele daquele jeito. Que se eu gostava do meu ex, eu tinha que estar com o meu ex. E eu sem entender nada. Foi quando ele me mostrou um print que enviaram pra ele. Um número anônimo, claro. Mandou um print pra ele que supostamente era eu conversando com o meu ex. E foi tudo tão bem feito que até eu, olhando aquilo ali, eu pensei assim, gente, mas que dia que eu conversei isso com ele, que eu não lembro, né? A foto de perfil era a minha, tipo, foi muito bem feito. E na conversa, era mais ou menos assim, eu falava pra ele assim, ai, Chaveirinho, eu tô com tanta saudade, ninguém faz comigo do jeito que você faz. E detalhe, Chaveirinho era um apelido que só eu chamava ele e só nos momentos entre a gente. Então, assim, guarda essa informação, tá? Que é muito importante. E aí eu chamando ele de Chaveirinho, falando assim que ninguém fazia comigo do jeito que ele fazia, que eu tava com muita saudade, que eu tava arrependida de ter terminado com ele. E aí a gente seguiu uma conversa ali, que era uma conversa muito extensa. E no final a gente tava marcando de se encontrar. E assim, como eu falei, tava tão bem feito que até eu tava acreditando que eu tava conversando com ele. Lembra do detalhe do Chaveirinho que eu falei? Então, por causa desse apelido, eu tive certeza que aquilo era coisa do meu ex. Tipo, não precisava de muito, né, gente? Mas ele se entregou nesse detalhe aí, porque ninguém sabia dessa nossa intimidade. Então, nesse chaveirinho aí, eu sabia que tinha sido ele.
E aí eu comecei a falar pro meu namorado que eu não tinha conversado com ele, que aquele perfil não era meu, né? Aquele WhatsApp lá não era meu, que era algum fake que ele tinha criado, sei lá, ele tinha feito alguma coisa pra se passar por mim, mas que não era eu, e que eu tinha certeza que era ele pelo fato do chaveirinho. O meu namorado tava muito magoado comigo, ele não tava acreditando, sabe? Ele ficava falando assim que como que ele ia fazer aquilo, que era eu, que o meu número tava ali na tela e que sabia que eu tinha namorado muito tempo com ele, que o nosso início tinha sido muito perto do término. E eu muito chateada com ele também, né? Por ele não estar acreditando em mim, afinal eu nunca dei motivos pra ele poder desconfiar. E ele foi embora. Foi embora muito chateado comigo. E eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, mas se eu mandar mensagem pra ele, ele vai negar até o fim da vida dele, né? Então, como que eu vou mostrar pro meu namorado que isso aí é uma mentira, que isso aí foi alguma montagem, sei lá, que ele fez? Fiquei pensando, assisti filme, assisti vídeo no YouTube, sabe o que é você não conseguir pregar o olho pensando numa coisa? Eu só pensando. Foi quando eu caí num filme que eu não vou me recordar aqui o nome do filme, em que o casal, eles criavam prova, e assim, toda prova que eles criavam, as pessoas acreditavam, né? Pra provar que o outro lado era o falso, entendeu? O outro lado que era o errado. E aquilo ficou na minha cabeça, aquele detalhe. Eu pensei assim, e se eu criar a prova? Mas, cara, a gente não tá no filme de detetive, né? As coisas não é igual filme. Filme tudo se resolve fácil. E aí eu fiquei pensando. Foi aí que eu encontrei um negócio na internet que eu não sabia que existia isso. É uma função do WhatsApp que se chama Exposed Chat, uma coisa assim, que assim, quase ninguém sabe dessa função, que é onde você puxa histórico ali de conversa mais mídias e consegue transformar num arquivo que você encaminha pelo e-mail. Porque assim, print dá para forjar, né? Assim como foi forjado. Agora, esse arquivo de histórico não dá para forjar. Ele vem os dados do aparelho, entendeu? E como eu sabia que o meu ex não ia saber disso, porque eu nunca tinha escutado ninguém falar, eu achei assim que fosse a solução. Cheguei, conversei com meu namorado, expliquei pra ele essa função, falei assim, ó, eu queria que você me desse uma chance de provar que isso aí é mentira. Expliquei pra ele essa função, falei assim pra ele, marca um encontro com o meu ex, eu tenho certeza que o ego dele vai querer ir pra saber o que você tem pra falar com ele. E aí, no encontro, você fala pra ele, fala assim, não, então, vou te ajudar a puxar aí o Exposed, sei lá, um trem assim, chat, que é esse relatório, né? E ele, sem saber que ia ter ali os dados do aparelho exposto, eu tenho certeza que ele não ia negar. Aí, virou, mexeu, vai, não vai, ele aceitou. Mandou mensagem pro meu ex, marcou encontro, falou que queria falar com ele, não falou o motivo. É claro que meu ex aceitou. E aí, nesse encontro lá, que eu não fui, conversa daqui, conversa dali, o meu namorado pegou e falou pra ele, falou assim, então você tava conversando com a minha namorada? Tô e tal. Então faz um negócio pra mim. Puxa o relatório da conversa de vocês. Ele, que jeito que faz isso? Ele, não, vem cá que eu te ajudo. Clica aqui, clica ali, explica pra ele. Fala, agora você encaminha isso aqui pro meu e-mail. Gente, o que ele fez? Expôs as provas contra ele ali pro meu namorado sem saber. Né? Tava ali, que era tudo do aparelho dele. Que não tinha nada do meu aparelho. Na hora, meu namorado falou assim, que questionou ele, né? Falou assim, tá vendo isso aqui? É a prova que não é ela, que você tá no pé, que você tá forjando, cara, deixa em paz e tal. Vou levar isso aqui na polícia. Dizendo meu namorado que ele já tentou disfarçar, sabe? Tentou jogar o migué, mas, né, contra provas não há argumentos. E aí, meu namorado veio e me entregou esse arquivo, levei na polícia, passei também para a polícia, que foi anexado junto com aquele pedido de medida protetiva. Ele teve que prestar esclarecimento, ele tá sob aviso que a qualquer tentativa de aproximação, ele pode e vai ser preso. Já falei para ele que eu não tenho dó dele se eu precisar usar, mas ele não é bobo, né? A partir disso aí, ele deixou a gente em paz. Tem 8 meses que eu tô com o meu namorado, e isso aconteceu, tinha mais ou menos uns 4 para 5 meses que a gente tava junto. E assim,
tem pessoas que me julgam, né? Ai, de você ter ficado com ele, sendo que ele não confiou em você, ele acreditou nesse print. Mas, gente, eu não julgo. Tava tão bem feito que, tipo, sabe, eu não julgo ele por ter acreditado. O que vocês acham? A minha prima já foi namorada do meu marido, infelizmente. Só que assim, quando eu comecei a namorar com ele, já tinha séculos que eles tinham tido qualquer coisa. Olha, eu acho que quando eles namorou ainda tinha dinossauro na terra. E aí eu comecei a namorar com ele, tá? Não teve nada demais. E essa prima, ela é do lado da família do meu pai. E eu não tenho muito contato com a família do meu pai, porque quando ele e a minha mãe se separou, parece assim que a família dele separou da gente também, tanto de mim quanto dos meus irmãos. Então, eu não cresci tendo convivência com essa prima minha, tendo intimidade nenhuma. Depois que eu casei com meu marido, ela passou a frequentar a minha casa. De uma forma, assim, do nada, sabe? A querer estar na minha casa todo dia, a querer saber como que eu tava, a do nada virar minha amiga. E ali pra mim já era uma situação bem bizarra. Pra mim ali já, sabe, já não tinha nada a ver. Só que daí, ela começou a querer me ensinar a fazer as coisas do jeito que, segundo ela, era do jeito que meu marido gostava. A passar um café do jeito que ele gostava, a fazer uma comida do jeito que ele gostava. Um dia eu tava fazendo uma carne, ela virou pra mim e falou assim, ai, não é assim que o fulano gosta, não, deixa eu te mostrar. Eu dei uma olhada nela, falei, você não acha que isso aqui tá esquisito demais, não? Já é muito esquisito você ficar frequentando a minha casa, sendo que a gente nem teve uma convivência. Agora, querer vir me ensinar a fazer as coisas do jeito que você acha que meu marido gosta, não, dá um tempo, Ó, é melhor você dar um tempo aqui da minha casa, porque tá feio pra mim, tá feio pra você, tá feio pro meu marido. Dá licença. A mulher sumiu da minha casa, mas ficava postando indiretinha, sabe? Indiretinha aqui, indiretinha acolá. Sempre chegava um pra vir me falar alguma coisa que ela tava falando. Nisso chegou nos ouvidos da minha irmã, que ela tava falando por aí que eu tinha tocado ela da minha casa porque eu tava com ciúmes dela com o meu marido, porque eu via que o meu marido tratava ela muito melhor do que ele me tratava. Mulher, quebrei o pau feio e falei pra ela que se ela aparecesse na minha casa, ela ia arrepender de ter nascido. A mulher sumiu, sabe? Sumiu de sumir mesmo, passou décadas, ó, sem eu ver ela, sem eu ter notícias, sem saber nada, e eu segui a minha vida em paz. Ai, graças a Deus, nem lembrava que a mulher existia, sabe? Porque acabou ali. Foi um ponto final, pra mim foi uma bobeirinha que tinha acontecido na nossa vida. Ó, anos e anos sem se ver. Há um tempo atrás, eu tive uma perda gestacional, e com essa perda, eu acabei engordando muito, porque assim, eu fiquei meio que descontando na comida, sabe? Desenvolvi uma compulsão alimentar. E aí, quando eu vi que eu tava bem mesmo acima do meu peso, que eu tava ficando muito cansada pra fazer coisas que antes pra mim era normal, falei, ai, quer saber? Vou dar um jeito de emagrecer. Chega, é vida que segue. E aí, comecei a fazer uma dietinha básica, assim, por mim mesmo, sabe? Procurei nutricionista nem nada, comecei a fazer uma caminhada. Só que, assim, como muitas pessoas, eu me apaixonei por esse processo. E aí eu não parei quando eu perdi peso, eu quis continuar, sabe? Entrei na musculação e comecei aquela coisa toda e meu corpo foi realmente mudando. E nisso do corpo mudar, a gente começa a querer ficar postando, a gente quer... Porque assim, cara, eu tiro por mim e eu acho que toda pessoa que muda muito o corpo assim, se sente orgulhoso pelo fato de ser uma coisa difícil. Então por isso que a gente quer ficar postando. E nisso que eu comecei a ficar postando as minhas coisas... A mulher surgiu do buraco do tatu. Sabe que a pessoa surgiu do nada, que eu nem lembrava que a mulher existia? Do nada, a mulher começou a comentar as minhas fotos. Toda foto. Ai, que linda. Tá linda. Tá na sua melhor versão. Gente, postava a foto, a primeira pessoa a curtir e comentar. Sabe? E aquilo eu já falo pro meu marido, essa mulher voltou dos infernos pra me perturbar. Isso não tá certo não, porque a gente rompeu assim de uma forma brusca daquele jeito e agora do nada ela virou a minha fã, então eu já tava ali. E aí quando foi um dia, eu postei uma foto e ela comentou assim, minha inspiração. Falei, quer saber? Já chega, tá me fazendo mal. Ela comentava que ele já me fazia mal. Fui lá e bloqueei. Eu tô errada? Eu acho que é uma coisa que qualquer um faria no meu lugar, né? Bloqueei aquilo que tava me fazendo mal e pronto, acabou.
Vocês não é de ver. Com a bicha velha, uma mulher de mais de 30 anos nas costas, foi no serviço do meu marido, depois de séculos sem ter contato com a gente, reclamar pro meu marido que eu tinha bloqueado ela do nada e que ela sentia muito a minha falta. Diz aí se não é muita ousadia da parte da pessoa. Quando o meu marido me contou, eu digo, não, você tá mentindo. Ele, Fátima, eu vou mentir pra quê? Eu não pensei 2 vezes. Entrei, desbloqueei ela, fiz um testão. Se mulher supera, tu não namorou com ele 2 meses da sua vida, você tinha 16 anos de idade, até hoje você não superou, vai seguir sua vida. Vai arrumar um namorado, um marido, me deixa em paz. A bicha tirou print, postou no feed dela, escreveu um textão, nossa, que tava muito ofendida, sabe? A sonsa se fazendo de vítima. E na hora, eu ia sair daqui e eu ia na casa dela pra poder arrebentar com a cara daquela safada. A sorte é que meu marido não deixou. Meu marido que me deu sabe? Porque senão, nossa senhora, essa hora era pra ela estar com a rinoplastia 0800. Mas eu tô por aqui, ó. Eu já falei pra ele, ele me segurou, mas ela que não brinca com a minha cara não, porque se eu sentir que ela deu um suspiro mais forte e que esse suspiro foi pra mim, olha, eu não me seguro não. E eu que tava grávida de 7 meses e um senhor simplesmente me puxou e me jogou no chão de um ônibus. Olha, foi muito traumático. Eu não dei barrigão. Sabe, eu tava pra completar 8 meses e as pessoas mal viam que eu tava grávida, até porque eu era muito magrinha e tal. Só que, apesar de não ter dado barrigão, tô passando a pomada aqui, ó, eu tinha, né, os colaterais da gravidez, digamos assim. Eu trabalhava muito, então eu tinha muita dor nas costas, muita dor nas pernas, até porque eu não tinha barrigão, mas meus pés estavam inchados. Então, assim, eu tava trabalhando a reboque mesmo, sabe? Mal esperando dar o 8º mês pra poder entrar em licença maternidade. E aí, nisso, um dia eu trabalhei o dia todo, né? Normal. Cheguei no terminal pra pegar o ônibus e voltar pra casa, que eu tava podre. Eu mal conseguia parar em pé pra esperar o ônibus encostar no box, eu entrar e sentar e poder descansar um pouco. E aí, nisso, puxei uma casca. Que o ônibus chegou, encostou no box, que eu fui entrar pra sentar, os bancos estavam tudo ocupado. E o que tinha desocupado era aquele prioritário, sabe? Pra idoso, gestante, lactante, enfim. Fui e sentei lá. Quando o ônibus tava pra sair, esse senhor entra, ficou assim, encostado de frente pra mim, encostado mesmo, segurando ali naquelas barras de ferro. E aí o ônibus começou a andar. No que o ônibus começou a andar, esse senhor já me encarava, assim, fazia uma cara ruim e ficava tipo assim, ó. Sabe quando a pessoa tá com raiva e não fala nada? Então, o tempo todo desse jeito. E eu, tipo, tô nem aí, né? Não tem nada a ver com o problema dos outros, não. Cada qual com o seu problema. O meu já tá aqui. Só que nisso, o que que o senhor começou a fazer? Ele começou a me dar canelada, acertar a canela dele na minha canela, fingindo que era por conta do sacode do ônibus. Só que não era. O ônibus não estava sacudindo o suficiente para ele estar me dando aquelas caneladas. E eu tentando aguentar, sabe? Tentando segurar, estressada, cansada, com dor nas costas. Até que teve uma hora que ele me deu uma canelada tão forte que eu virei pra ele assim, o senhor tem algum problema? O senhor tá me machucando, o senhor tá vendo? Aí ele falou assim pra mim, desculpa a princesa tinha que estar numa carruagem. Aí eu falei assim, qual que é o problema do senhor? Do mesmo jeito que o senhor pagou passagem, eu também paguei. Eu também tenho o direito de estar aqui. Foi quando ele falou assim pra mim que o problema é que eu tava tomando o lugar dele no ônibus. Aí eu falei, como assim? Como assim o lugar do senhor no ônibus? Ele falou assim, porque o assento que eu tava era prioritário, enquanto ele, que tinha 61 anos, tava de pé. Falei, então é por causa disso? Se eu tô sentada aqui, é porque eu também sou uma prioridade. Porque eu tô grávida e que eu saiba, esses assentos também é pra gestante. Aí ele começou a falar assim, grávida? Grávida onde? Onde você tá grávida? Eu falei pra ele, não tem que provar nada pro senhor, não. Se eu tô aqui, é porque eu tenho que estar aqui. Eu também tenho o direito de estar nesse lugar.
E nisso ele começou a bater boca comigo, que eu tava mentindo, que eu não tava grávida coisa nenhuma. E aí nisso eu não aguentei, sabe? Falei assim, senhor, eu tô grávida de quase 8 meses. Eu tô trabalhando sem aguentar. Tô morrendo de dor nas costas, dor nas pernas. Você pode ver aqui, ó, que meu pé até inchado tá. Então, pelo amor de Deus, eu só quero chegar em casa em paz. Foi quando ele me pegou pelo braço, me puxou. Ele me deu um puxão assim bem forte, que eu meio que levantei e caí. A sorte é que eu caí ajoelhada. Eu não bati a barriga no chão, eu caí assim com o joelho bem forte no chão. E no que eu bati o joelho e o cotovelo, eu assustei pelo tombo, porque, tipo, eu grávida, gente, qualquer grávida assusta pelo tombo. E aí eu comecei a chorar. E levantei assim, assustada, falei assim, senhor tá doido? E no que eu levantei, a minha barriguinha mostrou. Tipo, não tava grande, mas dá pra ver que realmente eu tava grávida. Gente, o povo começou a montar nesse homem. Eu lembro que veio 2 rapazes, uma senhora, começou a bater boca com ele. E ele não calava não, sabe? Batendo boca também. Nisso, um dos rapazes passou uma rasteira nele e jogou ele no chão. E no que ele caiu no chão, o outro rapaz veio e deu uma bicuda nele. Eu não sei se foi o tombo ou se foi a bicuda que cortou o supercílio dele assim. E aqui é uma área, gente, que sai muito líquido vermelho, né, quando machuca. E aí, quando ele levantou, a cara dele tava banhada. Quando eu vi aquilo, eu comecei a passar mal. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. E aí, a minha visão já escureceu, comecei a tremer. Sentei no banco assim, com falta de ar. E a senhora veio, sabe, me abanava e falava, respira. E o povo começava a gritar, motorista, para. E eu vi o povo montando nele, sabe? E eu sem raciocinar, mas eu pensava assim, meu Deus, esse povo vai mandar ele de arrasta, né? Esse povo vai linchar ele aqui. E apesar de tudo, eu não queria uma coisa dessa. E aí eu sei que no meio dessa confusão, o motorista parou o ônibus, chamaram a polícia não demorou a chegar. E por conta que eu tava passando mal assim, tava tonta, não tava conseguindo respirar, eu não conseguia mais ver as coisas. Eu sei que eu vi ambulância chegando, eu vi a polícia encostando também, eu vi que ele tava muito banhado. Eu não sei se bateram nele mais, porque pra mim assim tava tudo muito confuso, sabe? A minha pressão subiu de uma forma que nunca tinha subido. Minha pressão era baixa, porque é normal, né? Mulher grávida tem a pressão baixa. Mas quando eu cheguei no hospital, que inclusive nem vi quem me levou, se foi alguém de carro, se foi a ambulância que tava ali, se foi a polícia, não vi quem me levou, mas eu sei que o médico veio falar comigo, né? Que a minha pressão tava muito alta. Eu tive que ficar 2 dias de observação no hospital por conta disso. E eu não sei que rumo tomou, eu não sei o quanto que aquele senhor machucou, eu não sei, né, se aqueles rapazes, o pessoal, se alguém foi preso. Não tive notícia mais, até porque o pessoal que tava ali não era ninguém que eu conhecia. Só que eu fiquei tão traumatizada. Gente, pensa só, uma mulher grávida, né? Uma mulher grávida, tudo já é muito intenso. E ainda viver uma situação daquela, eu fiquei tão traumatizada que no hospital eu implorei pro médico me dar atestado até completar o meu 8º mês. Até porque não faltava muitos dias. Porque na empresa eu só podia pegar licença maternidade a partir do 8º mês. E eu não queria precisar voltar para a empresa. Porque para voltar a trabalhar eu tinha que ir e voltar de ônibus. E eu não queria de jeito nenhum precisar entrar no ônibus. E aí, graças a Deus, o médico, um abençoado, me deu o atestado, né? Por esses dias, e quando o meu atestado acabou, eu já estava podendo pedir a licença maternidade, e eu pedi e não voltei mais para o trabalho, né? Tirei a minha licença maternidade. Mas foi uma coisa muito assim, traumática, sabe? Eu falo que uma pessoa sem estar grávida, vivendo uma situação daquela, já é um transtorno muito grande. Mas pra mim, que tava nesse período, ficou uma lembrança que eu não queria ter da minha gestação.